Oi, como cê tá? Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. E a chegada agora do professor Álvaro, eu vejo com muito bons olhos. Ele desde o começo se demonstrou um cara muito enérgico, um cara muito para cima, e que é muito apaixonado pelo que ele faz. Ele se diz muito apaixonado pelo que ele faz, pela profissão de ser treinador. Mas nós mostramos o estado de espírito exemplar. A gente atacou junto e defendeu junto. E é muito difícil de fazer um gol na gente. A construção e modernização extraordinária através do potencial construtivo, porque não é um bem só os torcedores do Vasco, e sim a cidade do Rio de Janeiro. Isso passa aqui, né? Jogo de respeito. Tem uma previsão sim de no próximo domingo ele estar no Maracanã para poder assistir o Vasco e Flamengo. O que eu posso passar aqui para vocês também é que o Vasco já está preparando o anúncio dele. A parte interna do Vasco, comunicação, marketing, já está trabalhando no anúncio, ainda não tem uma ideia fixa de dia ou o número que ele vai usar. Por quê? Antes disso acontecer, ele precisa rescindir o contrato com o Aston Villa. E, ó, domingo é só... É o Pirata. Domingo é... Ó o Pirata. Domingo é... Ó o Pirata. Chama, papai! Saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos e minhas amigas, vascaínos e vascaínas. Vocês estão ligadinhos aqui no canal Vascaíno desde sempre. Eu me chamo Álvaro Silva. Estamos juntos para falar do nosso amor em comum, nosso Vasco da Gama. Já peço para você que está chegando agora aí, deixa o seu joinha ou o seu dislike também. Você tem todo o direito de não gostar do nosso conteúdo, mas ajuda a gente com essa interação que ajuda o YouTube, a plataforma, a estar aí indicando o nosso conteúdo, nosso vídeo para mais pessoas interessadas no assunto. Então dá essa força pra gente. Você também, que por algum motivo até hoje, nesse vídeo de 28 de maio de 2024, ainda não é inscrito aqui do nosso canal, pelo amor de Deus, mas santo Dio, pelo amor de Deus, né, meus amigos? É só apertar o botão e pronto, já dá essa força aqui pro amigo de vocês. E você que se identifica com o nosso trabalho, com o nosso jeito de trabalhar, com as nossas brincadeiras, com a informação na íntegra, com a verdade, quer continuar nos ajudando, você pode fazer parte da família, pode se tornar um membro aqui do nosso canal a partir de R$2, R$2 por mês, tá, gente? Não é por dia não, é por mês. Você já se torna membro aqui do nosso canal, ajudando bastante o nosso canal a se manter de pé. Vou reiterar, eu vou falar aqui, eu não quero ser enfadonho, mas a gente tem que falar porque muita gente às vezes não sabe o que está acontecendo. Vamos estar sorteando mais duas, já sorteamos aí mês passado 2 camisas do Vasco, vamos sortear mais 2 camisas originais para os membros, então se torne membro para fazer parte desse sorteio exclusivo. Valeu, meus amigos? Agora eu vou pedir para vocês o seguinte, falei todo esse merchan aí, né, aqui do canal. Apareceu o anúncio, deixa o anúncio correr, vai buscar uma aguinha, um lanche, vai ao banheiro, espreguiça o corpo, ou então assiste, pode ser que seja do seu interesse, que ajuda o nosso canal a gerar receita. Agora sim, acompanhe o nosso conteúdo até o final, aperte seu cinto de segurança, né? Tem que pegar aquele rebola-queixo, já pega lá, faz aquele assalto lá ali, leve esse tênis na geladeira, né? Deixa tudo no esquema. Você que gosta de espelhar para televisão, espelha para TV, senta, fica tranquilo, pode assistir na frente da família inteira hoje. Não vou falar nenhuma palavra chula, fiquem tranquilos, tá, gente? Então acompanhe, vamos falar muita coisa importante sobre o Clássico dos Milhões, vamos falar sobre Felipe Coutinho, sobre Souza, sobre Thiago Alcântara, vamos falar sobre o nosso presidente Pedrinho, sobre a CBF aí num possível novo calendário, sobre a Crefisa, dona Leila Pereira, José Roberto Lamáquia, sobre aí o Conselho
deliberativo do Vasco, sobre a ação na justiça contra a 777, sobre mais dívida da gestão do Jorge Salgado, conselheiros pedindo investigação no Vasco, muita coisa de suma importância. Então acompanhe o nosso vídeo para você ficar por dentro em todas as notícias do nosso Vasco. Você que gosta de saber da verdade, você que está cansado de clickbait, de capa de enganação, de conversinha fiada, de cavadinha na mídia, né, de passação de pano, você aí que se sente representado aqui pelo nosso canal, se inscreva, porque aqui a gente vai falar a verdade na íntegra, sem enganar o torcedor do Vasco. Dito isso, né, gente, há 3 minutos aqui falando na cabeça de vocês, vamos lá. Nosso Vasco vai entrar em campo aí no próximo domingo diante do Urubu, nosso maior rival, né, num clássico aí, partida válida pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, 4 horas da tarde, no Maracanã. A diretoria do Vasco convocou a torcida, né, falou, ó, domingo é no Maraca, né, às 4 da tarde. A arbitragem para essa partida já foi definida pela CBF. O árbitro de campo será o Braulio da Silva Machado, ele que é árbitro FIFA da Federação de Santa Catarina. E o VAR fica a cargo do Rafael Trace, também da Federação de Santa Catarina. Comentários à parte, não vou entrar nesse mérito, vamos deixar para falar da arbitragem às vésperas da partida. Outra situação é o seguinte, né? Nosso elenco segue treinando, trabalhando aí de forma árdua, pesada com o novo treinador Álvaro Pacheco, vem imprimindo bastante intensidade e muito dinamismo, muita dinâmica, melhor dizendo, nos treinamentos, no dia a dia no CT Moacir Barbosa com o nosso Vasco. Fato é que nos últimos dias, aí, além desses treinamentos, né, imprimidos pelo novo treinador português, tivemos também aí no último fim de semana o Media Day, que é o dia da mídia, né, o dia de fazer ali as mídias sociais dos atletas do Vasco. Aí os profissionais fizeram, a garotada da base também participaram ali, na colina, no CT, enfim, eu vou colocar para vocês aí logo numa tacada só, uns videozinhos aí desse Media Day do Vasco da Gama que foi divulgado aí pela nossa diretoria nas últimas horas, e vou colocar também, vou abrir aspas aí, um vídeo para o nosso goleiro Léo Jardim, né, falando da metodologia de trabalho aqui no Brasil, de como o Álvaro Pacheco chegou no nosso elenco, enfim, então acompanhe e a gente já volta. Declare a sua torcida no app do Premier. É fácil. Isso passa aqui, né? Jogo de respeito. O Brasileirão da sua vida é no Premier. Bora, velho. Outra vez? Bem-vindo ao Brasileirão aqui. E aí, Marcão, tá mandando bem no português? Tá deitando no português. Tá deitando, tá muito bem. A gente zoou ele, mas ele tá bem, ele tá bem. Quem é o mais bonito do elenco? O mais bonito do elenco sou eu. Como é que é receber esse carinho da garotada, cara? Especial, cara, especial demais. A gente sabe que de alguma forma a gente é uma inspiração para eles, então eu agradeço o Vasco por esse momento. Valeu. Bem legal, né? Você saber que tem pessoas a quais te admiram e te apoiam. É muito legal, muito gratificante. A gente já foi criança, a gente já foi eles um dia, né? E a gente sabe como é importante essa convivência, às vezes, do atleta e as crianças, atleta e os torcedores. Então é muito importante, é muito legal, muito gratificante para nós. Mas nós mostramos o estado de espírito exemplar. A gente atacou junto e defendeu junto. E é muito difícil de fazer um gol na gente. O gol que nós tomamos no final foi um erro de concentração. É preciso que a gente esteja concentrado do primeiro ao último minuto. Nós estamos orgulhosos de
a gente tem que estar orgulhosos de nós mesmos, porque hoje nós honramos as nossas famílias e as nossas mães. E a chegada agora do professor Álvaro, eu vejo com muito bons olhos. Ele desde o começo se demonstrou um cara muito enérgico, um cara muito para cima, e que é muito apaixonado pelo que ele faz. Ele se diz muito apaixonado pelo que ele faz, pela profissão de ser treinador. E pelo pouco que eu tenho visto, realmente é isso que acontece. Ele e todos os membros da comissão técnica dele estão sempre muito presentes nos treinamentos, sempre dando injeção de ânimo, sempre cobrando muito. E assim, o período que eu tive lá fora me faz enxergar as coisas que talvez ele possa agregar, coisas diferentes para a nossa equipe. Eu acredito que o europeu, de uma forma geral, ele é mais organizado, mais disciplinado, e eu acredito que essas coisas, essas ferramentas podem agregar bastante para a nossa equipe também nesse momento. Mas a expectativa é muito boa mesmo. Pelos poucos dias de treinamento que nós tivemos até agora, tenho gostado bastante, os treinamentos bem dinâmicos, e agora é ter paciência para que a gente consiga se adaptar bem às ideias de jogo, aos conceitos de jogo dele, e tenho certeza que as coisas vão correr bem e a gente vai colher os frutos lá na frente. Cara, então, essa pausa que nós tivemos foi muito boa também por isso, né? Que nós tivemos uns dias a mais para poder trabalhar com ele e poder entender melhor ainda as ideias que ele tem para nos passar, os conceitos. Mas eu acho que um jogo como esse, um clássico como esse, independente de ter chegado, ser o primeiro jogo, ser a estreia, eu acho que todo jogador, todo treinador quer participar de um jogo como esse, né? Então eu acho que é uma grande oportunidade também para ele já poder dar o cartão de visitas. E então eu acho que, como eu falei, todo jogador, todo treinador quer ter uma oportunidade como essa. Então eu vejo com muito bons olhos a estreia dele já ser logo contra o Flamengo. Show de bola, né, gente? Bom, agora que vocês já acompanharam, né, isso aí é o seguinte, vamos virar a chavinha, porque hoje ainda são terça-feira, a gente vai falar muito ainda desse clássico, do Vasco e Flamengo, a gente vai repercutir muito. Tô pensando em fazer uma live aqui no próximo domingo, antes do jogo, o jogo é às 4, tô pensando, de repente, fazer aquela live de almoço ali no domingão. Muita gente não gosta de fazer live dia de domingo, fazer vídeo, para ficar com a família, para ter outras coisas, né, mas eu acho que eu vou ver se eu consigo me organizar aqui para fazer uma live antes do jogo entre Vasco da Gama e Flamengo. Dito isso, vamos mudar de assunto, falar um pouco agora do mercado da bola, né, meus amigos, muita informação aí pipocando, hein? A situação do Thiago Alcântara, né? A gente tomou conhecimento anteontem, conhecido também como no último domingo, de que a diretoria do Vasco teria ali feito um primeiro contato com o pai, né, do atleta, o Mazinho, ex-lateral direito do Vasco. No primeiro momento não tem negociação nenhuma aberta, para ficar bem claro para vocês, torcedores, não tem negociação, não tem proposta, tá? Mas o Vasco confirmou sim, que segue monitorando a situação do atleta. A gente tomou conhecimento na noite de ontem de que o meio-campista de dupla nacionalidade, brasileiro e espanhol, ele tem aí a prioridade, tem a preferência de continuar atuando, jogando no continente europeu, uma vez que o atleta ainda entende que tem sim mercado na Europa. E eu particularmente concordo com ele. É claro que eu queria ver ele com a camisa do Vasco, né? Mas se ele tem mercado, ele ainda quer jogar lá, né? Então, enfim, tem que ser feita aí a vontade do jogador. Então essa é a informação que nós temos de primeiro momento. Uma outra informação é que atualmente, né, traduzindo, convertendo para a nossa moeda aqui, que é o real brasileiro, o Thiago Alcântara está recebendo vencimentos mensais aí, um salário na casa de 5 milhões de reais por mês, né? Ou seja, algo em torno de praticamente 1 milhão de euros ou 1 milhão de libras por mês. É muito dinheiro, né? Então, assim, muito fora da realidade, né? E há quem diga também, né? Porque o filho dele tem postagem na internet aí com a camisa do Urubu e não sei o que o Thiago torce pro Urubu. Enfim, isso aí já é outra história, né? Só para ficar o registro para vocês, a título de informação. Então, o Vasco monitora, mas não tem nada em oficial. E, na verdade, né, a gente vai descobrindo dia após dia que as possibilidades vão aí se diluindo, vão diminuindo cada vez mais. Agora, falando em possibilidade, diluindo, né? Falar um pouquinho aqui do Pombo, né? O atacante, o Richarlison, jogador de Copa do Mundo, né? Muito querido lá na Premier League, na Inglaterra.
Todos vocês conhecem o nosso o Pombo, né? Surgiu uma notícia esses dias, ontem na verdade, o craque Neto falou, né, que ele estaria infeliz no Tottenham, que ele poderia voltar ao Brasil, o Vasco seria ali, né, um primeiro caminho. Enfim, fato é que o próprio empresário dele ontem mesmo, eu coloquei na tela para vocês, mas eu esqueci de falar, mas hoje aqui estou, né? O empresário do Richarlison falou: olha, não tem nada, tá? O atleta segue lá mesmo, lá até o momento, segue no Tottenham, tá, gente? Só a título de informação, o Richarlison foi bom. O Richarlison já está no Brasil, ele segue aqui no Brasil, ele que está fazendo um trabalho de recuperação, ele que sofreu uma lesão, vem fazendo um trabalho intenso de recuperação, mas até o momento nenhum contato do Vasco para com o atleta, nem nada. Até o próprio Edmundo, né? Eu citei o Edmundo ontem nessa situação aqui, aí ele foi muito perguntado ontem por isso, né? Então o próprio Edmundo falou: olha, esse tipo de contratação é 99% a vontade do jogador do que a gente por buscar ter condições de pagar. E é verdade, né? É a mesma situação, gente, do Thiago Alcântara, por exemplo. Se o Thiago Alcântara cismar de vir jogar pro Vasco, é porque 99% é vontade dele de vir jogar no Vasco, assim como a situação do Coutinho e o Richarlison, né? Não seria diferente, porque são jogadores aí na casa de 30, 31, 32 anos, jogadores que tem mercado aí a nível mundial, jogadores aí de seleção, né? Então, assim, não é bem por aí que a banda toca, né? A gente tem também que trabalhar dentro da nossa realidade, né? Então, fica o registro para vocês, para não ser nada aí, vamos dizer assim, sensacionalista, nada irresponsável, tá, gente? Eu gosto de trabalhar com responsabilidade. Então, foi só uma ventilada do Neto ali, aquela cavada, né? Uma ótima cavada, diga-se de passagem, do Pombo, mas não tem nada em concreto. O Vasco não fez proposta, não ligou para ninguém. Ficou apenas aí no imaginário, né, do Neto, do Edmundo lá de 6 meses atrás. Eu falei para vocês que tinha sido 2 meses atrás, né? Foi 6 meses atrás que o Edmundo cantou essa bola, né? Eu até coloquei na capa assim, né? Pombo e Souza, né? Então, fica aí o registro e a minha correção também em relação a esse assunto. Agora vamos falar um pouquinho do Felipe Coutinho, né, gente? A gente toma conhecimento, né? Aquilo que a gente já vem falando para vocês. Na verdade é o seguinte, é uma falta tão grande de assunto. Aí os caras, os lacradores, começam a falar, a repetir as informações. É aquilo que eu já falei para vocês. Começa-se a repetir informações fazendo de conta que é informação nova. Na verdade, aqui ninguém sabe de merda nenhuma. Desculpa, falei que não ia falar palavrão, perdão. Enfim, galera, é o seguinte, vou falar para vocês uma coisa aqui. Como todos já sabem, né, o Vasco Associativo, juntamente com o Vasco SAF, estão alinhados, trabalhando em comum acordo, em conjunto, para, assim, vamos dizer assim, nessa operação Coutinho, para repatriar o cria da base do Vasco, né? A gente sabe que o atleta quer, a Vasco SAF quer, até quando a 771 estava aqui, eles falaram que não iriam se opor a esse atleta. O Pedrinho tá ligando, tá intermediando a parada, né? Eu vou falar mais uma vez, se o Coutinho voltar pro Vasco, se assinar mesmo, se for anunciado nos próximos dias, pode colocar aí mais de 70% pelos dedos, pela mão do Pedrinho, tá? Escrevam o que eu tô falando, não é por mérito do Lúcio Barbosa, da 777 não, tá? Essa turma da lacração aí não. Se acontecer isso é por mérito do Pedrinho, que tem muito conceito no mercado da bola, com os empresários, sobretudo com o próprio Felipe Coutinho, com a família dele, tem credibilidade, é um cara de palavra, um cara honrado, né? Então se isso acontecer, a gente vai ter aí que dar ênfase, né, gente, ao Pedrinho. Agora falando de outro atleta, é o Souza, né? A gente vem falando dele nos últimos dias, ele que já tem 35 anos, histórico de lesões no joelho, estava aqui há pouco tempo no Brasil, se recuperou, tentou uma cavadinha para jogar no Vasco, a SAF não se interessou nele, foi jogar no Basak Serri. Tem contrato até o meio do ano que vem, tá vindo para o Brasil de férias, como você já acompanha a imagem na tela. Está vindo aqui para o Brasil para tirar férias, né? E a gente tomou conhecimento que ele estaria tentando buscar ali uma rescisão amigável com o Basak Serri. Para tirar o Souza de lá hoje, está na casa de 28 milhões de reais. O Vasco já sinalizou que não vai fazer tal investimento pelo atleta de 35 anos com histórico recente de lesão no joelho, muito grave, né? Então, caso aconteça alguma situação assim, seria assim, a custo zero, igual o Coutinho, por exemplo. Seria ali, o Souza rescindiu com o Basak Serri, tá livre no mercado, quer jogar no Vasco e aceitou receber menos. Seria só se fosse algo assim. Do contrário, na minha opinião, não faz sentido se montar uma operação financeira para trazer um jogador de meio campo com 35 anos, muito questionável, que não passa de 30 minutos dentro de campo, quando entra em campo no futebol turco, que está muito longe de ser a primeira prateleira do futebol. Então, assim, todo respeito, tá? O Souza, se você vier pro Vasco e arrebentar, não me leve a mal, tá? Mas com todo respeito, gente, na moral, a minha opinião, se for para fazer uma operação para trazer o Souza, é mais fácil então fazer uma operação para tentar recuperar o Medel, tentar botar o Medel para jogar bola no meio campo,
Entendeu? Não sei, é só uma opinião minha. Ou então pegar ali o Matheus Carvalho, tentar evoluir ele, tentar fazer o cara virar 2.0, tentar ajudar o esforço a melhorar na marcação, do que insistir no cara de 35. A não ser que ele chegasse, como eu já falei, chegasse a custo zero, disposto a jogar pelo Vasco, a dar o sangue, deixar o sangue dentro de campo, fazer fortalecimento muscular, trabalho extra, treinar além do horário, para poder se sobressair diante do restante do elenco. Agora, se for para chegar aqui e ser mais um, na minha opinião, vou reiterar, não faz sentido o Vasco ir atrás dessa contratação, com todo respeito à pessoa física do atleta. Outra correção é que esses dias eu falei que ele é o Souza Caveirão, né? Peço perdão, o Souza Caveirão é outro Souza, é o que trabalha lá na Band, né? Lá com o Neto, que jogou no Vasco, jogou no São Paulo, tá, gente? Só fica aqui o registro. Agora, mudando de assunto, falar um pouquinho aqui da CBF, né? A gente tomou conhecimento, como vocês já devem saber, no ano que vem vai começar aí a ser disputado a nova modalidade, o novo Mundial de Clubes da FIFA, que vai ser realizado lá no The United States, nos Estados Unidos. Fato é que até o momento tem 3 clubes brasileiros garantidos nessa disputa do novo Mundial, né? Que é o Palmeiras, o Urubu e o Fluminense, né? Essas 3 equipes já estão garantidas aí nesse Mundial de Clubes até o momento. Fato é que vários times aqui, os times né, da primeira, segunda, terceira, quarta divisão, se reuniram nessa última segunda-feira, conhecida também como ontem, lá na sede da CBF, para tentar aí propor algumas propostas para a CBF, para tentar aí estar mudando o calendário, ajustando algumas situações, né? Enfim, fato é que até hoje não tem consenso, cada um pensa no seu próprio umbigo, né? Mas a informação que a gente tem é que os clubes estão sim se movimentando aí nos bastidores para tentar apresentar uma proposta para a CBF, quem sabe de um novo calendário aqui no nosso futebol, já pegando essa deixa aí do novo Mundial de Clubes, né? Que vai dar sim uma certa mudada, uma certa alterada durante a competição, é o que os clubes já querem que a CBF faça, já aproveite essa deixa, né, para de repente estar fazendo aí alterações no seu calendário. Ficou o registro aí. Meus amigos, agora eu quero falar com vocês aqui sobre a situação envolvendo o potencial construtivo de São Januário, né? Só que antes da gente começar a falar desse assunto aqui para vocês, esmiuçar, para você, torcedor e torcedora do Vasco, entender o que está acontecendo, eu vou colocar para vocês um trecho do presidente Pedrinho, que esteve hoje lá na Câmara dos Vereadores no Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro, né? Conversando, esclarecendo várias situações para vocês acompanharem. Então, vou colocar aí e a gente já volta. Uma organização extraordinária através do potencial construtivo, porque não é um bem só os torcedores do Vasco, e sim a cidade do Rio de Janeiro, principalmente na questão de infraestrutura que pode acontecer no entorno de São Januário, com algumas comunidades, dentre elas a principal, que é a Barreira do Vasco, e a nossa preocupação, ela já existe até no período da obra, para a gente incluir os moradores da comunidade, né, nesse período, se o potencial realmente for acionado, para que eles façam cursos, né, para que eles possam operar dentro da obra nesse período, para terem receitas. São Januário é muito bem localizado, perto do aeroporto de Santos Dumont, é uma questão social, a gente vai ter ali muito mais oportunidades de gerar empregos, o entorno cresce muito, o bairro de São Cristóvão fortalece muito, entretenimento, vai ser um estádio que vai poder receber diversas outras atividades, não só o futebol. Então acho que mexe muito com a economia do Rio de Janeiro. E especificamente para nós vascaínos, tem uma representatividade muito grande, e é importante que os vereadores entendam isso, e quando São Januário é construído através dos seus torcedores, por um preconceito que existiu lá atrás, que só poderia jogar competitivamente nessa estádio, e há uma mobilização, como o Sérgio disse, de 10 mil torcedores, e uma conexão de internet, nada disso, tem esse apelo para que São Januário seja o maior estádio da América Latina durante muito tempo. É uma responsabilidade imensa nossa de cada um de vocês, assim, ter um pedacinho nessa reconstrução de São Januário. Então, pode ter certeza que cada um de vocês é como se fosse um daqueles 10 mil torcedores que tiveram essa atitude para que o Vasco pudesse ter o seu estádio. Então, para ficar claro que é um desejo de um torcedor, mas que fique também muito transparente, que é um bem para a cidade. Eu acho que essa economia vai crescer muito através da localização e da modernização. Eu agradeço a todos. Obrigado.
Show de bola, né, gente? Aí, como vocês acabaram de ver o Pedrinho falando, eu vou colocar uma arte na tela para vocês acompanharem. Como a gente já vem esmiuçando, vem explicando para vocês aqui, eu vejo muita gente falando de qualquer maneira dessa situação do São Januário, explicando de qualquer jeito para o torcedor, dando informação desencontrada. Graças a Deus a gente trabalha com a verdade aqui. Da mesma forma que eu já venho explicando para vocês há alguns meses, é a mesma forma a qual está exposta, explícita nessa arte divulgada pelo próprio Vasco na tela, tá, gente? São 8 etapas até a conclusão dessa situação do potencial construtivo. A primeira delas foi concluída, que foi a apresentação do projeto. A segunda delas foi a primeira audiência pública, que já aconteceu. A terceira etapa foi o que aconteceu ontem, o parecer conjunto das 17 comissões no Rio de Janeiro. E a quarta etapa vai acontecer amanhã, na próxima quarta-feira, lá na Barra da Tijuca. Então, depois dessa quarta etapa, né? Teremos aí mais 4 etapas. Teremos mais uma audiência pública em São Januário, depois teremos a votação na Câmara dos Vereadores na primeira instância, depois teremos a votação na segunda instância, e aí sim o projeto, né, a votação sendo aprovada, vai para a mesa do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, onde ele vai sancionar, assinando aí, se tornando lei, né, o projeto do potencial construtivo de São Januário. Só para ficar bem aqui esclarecido, Pedrinho se fez presente aí ontem também na reunião lá do parecer conjunto, onde as 17 comissões aprovaram em conjunto o potencial construtivo. O Pedrinho estava presente lá ontem, esteve hoje na Câmara dos Vereadores e vai estar amanhã na Barra da Tijuca, na audiência pública, né, lá na Câmara Comunitária do bairro da Barra da Tijuca. E depois teremos aqui então a outra audiência, que será em São Januário, só para reiterar, né? Teremos aí votação em primeira e em segunda instância aí para finalizar, né, gente, a sanção. Ou seja, meio caminho andado, tá, gente? O mais difícil já aconteceu. E a Câmara dos Vereadores, né, tá garantindo, tá afirmando, tanto pro Pedrinho quanto pros torcedores do Vasco da Gama, que a intenção deles lá do plenário é aprovar, né? No caso é fazer essa votação antes do recesso, tá? Antes da paralisação aí por conta de eleição e outras situações. Então a intenção da Câmara dos Vereadores aqui do Rio de Janeiro é que isso seja aprovado, né? Que seja levado para votação, melhor dizendo, antes aí do recesso, antes aí do tempo que eles saem de férias aí por outras situações, só para ficar bem esclarecido para vocês essa questão envolvendo São Januário. Meus amigos, agora vamos falar de um assunto bastante polêmico, né? Isso aí, já peço para você, prepare o seu copo de água, água com açúcar, não sei, refrigerante, seu Danone, sei lá, cafezinho, se prepare, põe o seu cinto de segurança, porque agora a gente vai entrar num assunto aí que muita gente vai ficar indignado, outros não vão gostar do que eu vou falar, outros vão entender o que eu estou querendo dizer, enfim, vocês vão tirar suas próprias conclusões. Que é o seguinte, eu quero começar falando para vocês logo de cara, assim, desse primeiro assunto, de uma sequência de assuntos sérios, tá, gente? É um esclarecimento muito importante que eu tô observando, não quero falar mal de ninguém aqui, eu quero até agradecer o conselho de vocês, meus amigos aí, que vem no comentário falar, Álvaro Silva, deixa os lacradores, passadores de pano para lá, vou começar a seguir o conselho de vocês, vamos aqui, ó, eu e você aqui, ó, torcedor e torcedor do Vasco, vamos formar nossa família junto aqui e vamos que vamos. Só que eu quero deixar bem claro para vocês, para que nenhum de vocês sejam enganados ou ludibriados, tá? Primeira coisa que eu quero deixar muito claro aqui, pode-se às vezes deixar a entender que o Álvaro Silva tem algo contra a Crefisa, ou não quer a Leila ou o Lamáquia na SAF do Vasco. Primeira coisa, pelo amor de Deus, falo isso todo dia aqui, não tenho nada contra a empresa, nada contra o senhor José Roberto Lamáquia, a dona Leila Pereira, né? Nada contra, muito pelo contrário, eles têm um histórico sensacional do mundo dos negócios aqui no nosso país. São patrocinadores masters do Palmeiras, que é entre os maiores clubes do país hoje, que arrebenta, ganha tudo, o maior campeão brasileiro, Libertadores, a coisa toda. Então não tem nada para falar deles, comentário nenhum em questão de lisura, honra, nada. O que a gente está colocando aqui em xeque não é a Crefisa. Tá? O que eu quero colocar em xeque aqui são as notícias que estão sendo passadas quando as pessoas usam o nome da Crefisa, para que todo mundo entenda. Então vamos lá. Eu vou colocar uma arte na tela para vocês de uma reportagem que eu acompanhei ontem, foi divulgada no dia de ontem, dia 27 de maio, como vocês observam, às 18h17, ou seja, 6h17 da tarde ontem.
né? Foi divulgada essa reportagem através do grupo UOL, né? Aqui mesmo na internet. Essa reportagem foi aí assinada por 2 jornalistas, tá? Que eu vou mencionar aqui, ó, que era o Igor Siqueira e a Júlia Castanha. Esses 2 jornalistas assinaram essa reportagem, que é o seguinte, a manchete, né, já diz aí. Abre aspas para Leila Pereira. Olha aí a manchete da reportagem. Meu marido é o primeiro cavalheiro do Palmeiras. Como assim, Álvaro Silva? Gente, ele é o cara lá, entendeu? Então, prestem atenção, vamos lá. Abre aspas para a dona Leila Pereira, atual presidente do Palmeiras e também uma das donas da Crefisa, esposa de José Roberto Lamáquia, conselheiro, primeiro cavalheiro do Palmeiras e também dono da Crefisa. Então, abre aspas. Eu, como presidente do Palmeiras, meu marido, como primeiro cavalheiro do Palmeiras, ele não poderia, em hipótese alguma, negociar a compra de algum clube. Claro que não. Eu só falo do Palmeiras. Eu só luto pelo Palmeiras. Logo na sequência, vocês observam na parte de baixo da reportagem que a Leila Pereira negou o interesse em patrocinar o Vasco com qualquer uma de suas empresas, né? Além da Crefisa tem a FAM, tem outras empresas também. Enfim, ela negou, né, o interesse aí em patrocinar o Vasco, deixando bem claro. Vamos dar continuidade colocando uma outra parte da entrevista que Leila Pereira concedeu ao UOL. Eu só falo do Palmeiras, meu marido também. Como minhas empresas são grandes patrocinadoras do futebol brasileiro, de tempos em tempos procuram a gente. Não o Vasco, tá? Outros clubes. Mas nós só temos o interesse na Sociedade Esportiva Palmeiras. Então, muito sério isso que ela está falando. Eu vou até ler mais uma vez para ficar muito claro para você, torcedor e torcedora, né? Claro que a arte está aí na tela, mas para quem de repente está apenas me ouvindo, não está assistindo, gosta de fazendo seus afazeres enquanto escuta aqui o amigo, mais uma vez para ficar bem claro. Eu só falo do Palmeiras. Leila Pereira, tá, gente? Eu só falo do Palmeiras. O meu marido também. Como minhas empresas são grandes patrocinadoras do futebol brasileiro, de tempos em tempos procuram a gente. Não o Vasco, tá? Outros clubes. Mas nós só temos o interesse na Sociedade Esportiva Palmeiras. Então, gente, tá mais do que claro, tá? Porque o José Roberto Lamáquia já falou algo parecido para a ESPN Brasil. Tá? Agora, a dona Leila Pereira vem a público e fala a mesma situação para o UOL. E são 2 veículos muito sérios que não jogam conversa fora. E para mim, todo respeito, na minha opinião, esses 2 veículos têm muita credibilidade sim. Pelo menos aqui no futebol brasileiro. Não posso falar do resto do mundo. Mas aqui, né, se tratando de Vasco também, sobretudo, não vejo eles fazendo aí flaprés, fazendo palhaçada com o nosso clube. Então assim, tô vendo muito vascaíno, muito canal de YouTube, repassando informação errada, caindo no conto do vigário e abraçando-se a marca, ao nome Crefisa. É o que eu estou falando para vocês. Nada contra a empresa. Porém, todavia, entretanto, nós torcedores do Vasco, sobretudo nós youtubers que criamos conteúdo, que falamos do dia a dia do Vasco, não podemos nos abraçar à empresa A, B ou C, como fizeram na gestão do Salgado, eles se abraçaram na 777, agora o barco está indo a pique, está todo mundo afundando junto. Não estou preocupado com a empresa A, B ou C, vou falar mais uma vez. Eu estou preocupado com o Clube de Regatas Vasco da Gama. Eu estou preocupado com o nosso time de futebol masculino e feminino. Eu estou preocupado com o basquetebol, com o futsal masculino, feminino, com a base, com os esportes olímpicos, com os esportes paraolímpicos. Eu estou preocupado com o Candinho, eu estou preocupado com o novo São Januário que está por vir, eu estou preocupado com o novo material esportivo que pode ser aí a partir do ano que vem a Puma, eu estou preocupado com a possível chegada do Felipe Coutinho, eu estou preocupado como que o Pedrinho vai conseguir na justiça desamarrar esse contrato com a 777 e eu estou preocupado para saber qual a empresa vai assumir o nosso Vasco e quais os valores serão injetados no clube. É isso que nós torcedores temos que estar preocupados. Álvaro Silva, mas
mas estão falando que a Crefisa vai colocar 300 milhões de name rights. Isso é outra história. O Lamáquia já falou que tem interesse no name right de São Januário. Show, beleza, ok. O problema é que quando o senhor José Roberto Lamáquia afirmou isso sentado ao lado do presidente do Vasco, Pedro Paulo de Oliveira, as pessoas, né, tendenciosas, se foi por maldade ou não, a gente não sabe, porque tem muita gente que acredita sim que a Crefisa vai deixar o Vasco não vou falar palavrão não, vai deixar o Vasco aí, ó, galáctico. Tá, eu também não duvido que possa deixar. Só que as pessoas não podem ser levianas, não podem trabalhar com a mentira. Então, já que vai fazer uma cavadinha, faz uma cavadinha direito e fala, olha só, não tem nada, mas eu tô fazendo campanha, eu quero que a empresa A, B ou C venha pro Vasco, porque vai ser muito bom. Jogue limpo com o torcedor. Esse recado vai para todo mundo que cria conteúdo. E para você, torcedor e torcedora do Vasco, vocês que acompanham o nosso conteúdo, cuidado para não ficar repassando notícia errada, dando vida para algo que não existe. Muito cuidado. Isso vale para mim também. Cada notícia que eu repasso para vocês aqui, se não proceder, eu vou estar sendo massa de manobra de alguém que inventou uma mentira lá atrás. Então, é muito sério essa situação. Mais uma vez, não tenho nada contra a Crefisa. Seria muito top se a Crefisa resolvesse comprar um percentual da nossa SAF, se associar aqui na nossa SAF, na nossa Sociedade Anônima do Futebol. Seria muito bacana se por um acaso a Crefisa ou outra empresa subsidiária do senhor Lamáquia com a dona Lélia Pereira resolvesse patrocinar o Vasco, aí nem que fosse no omoplata, nas costas, placas de publicidade, outras parcerias, patrocinar de repentemente o esporte paralímpico. Seria muito bacana, mas a informação concreta, real, a verdade que nós temos sobre os fatos dentro dessas situações é de que tanto a Lélia Pereira quanto o senhor José Roberto Lamáquia, o seu esposo, ambos donos da Crefisa, negaram que não existe aí negociação para comprar a SAF do Vasco. Não existe interesse em patrocinar o Vasco. Álvaro Silva, você não quer? Quero. Por mim seria top, tá? Seria top, mas temos que trabalhar com a verdade, parar de ficar replicando informações antigas por falta de assunto e enganando o torcedor, porque assim pode-se gerar uma pressão da torcida em cima da diretoria, aí amanhã ou depois vende-se a SAF para outro clube, fecha com outro parceiro, que não é aquilo que o torcedor estaria esperando, vai todo mundo começar a cair de pau no Pedrinho, sendo que o Pedrinho nunca prometeu que a Crefisa iria comprar a SAF do Vasco, e o Lamáquia nunca prometeu também que iria comprar a SAF do Vasco. Estão distorcendo muita informação. A única promessa é de que o Lamáquia tem o interesse em adquirir o name rights, que é outra coisa que eu tô vendo gente falando aí, que já tá tudo sacramentado, que só falta o dinheiro cair na conta do Vasco, que é 300 milhões e é 15 anos de contrato. Pô, bacana, se for, show. Quem tá falando tá dando um furo de reportagem, tá buscando uma informação que ninguém tem. Agora, o tempo vai dizer se é verdade ou não. Eu prefiro aguardar e trabalhar em cima dos fatos, com aquilo que há de concreto, ao invés de ficar trabalhando com suposição, tá, gente? Só para ficar o registro, tudo muito bem esclarecido em relação aí a uma possível parceria entre Crefisa e Vasco da Gama, repito, que seria sim muito bem-vinda no Vasco, mas não tem nada em concreto. Outra situação agora é a situação envolvendo o Clube de Regatas Vasco da Gama Associativo e a 777 Partners. Quero colocar uma manchete na tela para vocês acompanharem. Como diz a manchete, mais de 60 conselheiros vascaínos assinam pedido de esclarecimento sobre a venda da SAF para a 777 Partners. Isso mesmo, gente, isso mesmo. Vou repetir, o que é sério a gente tem que dar ênfase. Mais de 60 conselheiros vascaínos assinam pedido de esclarecimento sobre a venda da SAF para a 777 Partners. Nessa situação estão sendo questionados Jorge Salgado, Duque Estrada e Carlos Fonseca. É o que eu estou pedindo já há muito tempo. CPI no Vasco já. Alô Ministério Público, alô Polícia Federal do nosso país, alô aí conselheiros do Vasco, beneméritos, Pedrinho, vamos dizer assim, o jurídico, né, a equipe jurídica do Pedrinho. Isso tá certo. Isso tem que acontecer. Meus parabéns aos conselheiros. Ah, Álvaro, mas são conselheiros da chapa do Pedrinho. Eu não quero saber de que chapa é. Se é da chapa A, B ou C. Eu só sei que esses 60 conselheiros estão pedindo aquilo que a torcida do Vasco quer. Estão pedindo esclarecimento. Tipo assim, olha só.
Por que vendeu para 777? Por que o valor foi esse? Por que o contrato foi assim? Por que não mostrou para os beneméritos, para os outros conselheiros, as outras propostas? Isso tem que ser esclarecido. Foi tudo feito às escuras, tudo feito correndo por baixo dos panos, de uma forma muito bem amarrada, muito bem orquestrada pela turminha do Salgado e da 777 Partners. E o senhor ex-presidente do Vasco da Gama, o pior da história, diga-se de passagem, senhor Jorge Salgado, o senhor Duque Estrada e o senhor Carlos Fonseca, eles devem sim vários esclarecimentos, tanto para os conselheiros do Vasco da Gama, quanto para os mais de 25 milhões de torcedores do nosso clube espalhados mundo afora. Estão devendo sim esses esclarecimentos. Então, vou reiterar. Já passou da hora de ser instaurada uma CPI dentro do Clube de Regatas Vasco da Gama, para ser tudo apurado, para ser colocado todos os pingos nos is e parar de existir qualquer dúvida no imaginário do torcedor. Nós merecemos e nós exigimos transparência dentro do Vasco. Meus parabéns aos 60 conselheiros que assinaram essa petição para esclarecimentos sobre a venda da SAF para 777 Partners. Diga-se de passagem que outro grande ponto de interrogação até os dias de hoje, aí 28 de maio de 2024, é o seguinte: quem seria o suposto dono da 777 Carioca, subsidiária da 777 Partners, que a sede dela é aqui no Rio de Janeiro, na Tijuca? Quem é o dono da 777 Carioca? É o grande ponto de interrogação. Vocês lembram que antigamente, quando eu era molequinho, sei lá, uns 25 anos atrás, tinha aquele cara que fazia sucesso pra caramba no Fantástico, no Domingão, o tal do Mr. M. Vocês lembram que era o homem da máscara, o Mr. M? Vocês lembram que era um mistério para saber quem era o Mr. M? Pois é, aqui no Vasco, né, todos querem saber quem é o Mister, o dono da 777 Carioca. Então, a vagabundagem no Vasco está prestes a acabar. Eu estou muito feliz com essa notícia. Álvaro, você gosta de tumulto? Gosta de briga judicial? Gosta de ver o Vasco dividido? Não, não gosto. Como o próprio Pedrinho falou, que cortou o coração dele ter que entrar com uma ação na justiça numa semana de clássico, que poderia dividir a torcida e poderia afetar os atletas. Por outro lado, temos que sempre colocar o Vasco da Gama em primeiro lugar, não em segundo, não em terceiro plano, mas sempre como prioridade é sim o Vasco da Gama. Então, meus parabéns mais uma vez aos conselheiros. CPI no Vasco já. CPI no Vasco já. Outra informação é o seguinte, segue outra manchete na tela. Conselheiros da chapa do Pedrinho querem comissão para investigar o processo da 777. É isso aí, é o que eu tô falando para vocês. Essa manchete saiu ontem, essa outra manchete que eu coloquei primeiro saiu hoje. As mesmas manchetes, né, estão corroborando, né? As notícias estão se encaixando, estão casando, porque a casa está caindo. Falando em casa cair, hoje a gente tomou conhecimento que o escritório de advocacia Andrade Ferreira, obviamente Sociedade de Advogados, acionou a Justiça do Rio de Janeiro ontem, nessa última segunda-feira, para cobrar valores de honorários, tá, gente? Por quê? Lá em 2022, durante o processo da SAF, né, para ser instaurada a Sociedade Anônima do Futebol no Vasco da Gama, alguns conselheiros do Vasco ali entraram com ações contra a criação da SAF, né, na ocasião. Com isso, a gestão daquela época, que era do senhor Jorge Salgado, contratou esse escritório de advocacia, Andrade Ferreira, para defender eles durante o processo da SAF. Foi acordado na ocasião um honorário de R$2.250.000. Fato é que de lá para cá nem a turma do Salgado e nem ninguém pagou essa conta, e hoje essa conta está caindo nas costas, na conta do clube associativo. E o grupo de advogados Andrade Ferreira, que não tem nada a ver com isso, é direito deles, eles mais do que qualquer pessoa sabem disso, pois são advogados, né? Eles entraram na justiça requerendo aí os seus honorários. Fato é que hoje os valores já passam de 3,5 milhões de reais, para ser mais exato, R$3.563.918,96. Então, a dívida segue aumentando e o Vasco mais uma vez na justiça para pagar a dívida. Alô, seu Jorge Salgado?
É muito fácil ser presidente de um clube assim, né? Você faz o que o senhor quer, contrata quem quer contratar, vende o que quer vender, compra o que quer comprar, o dinheiro entra, o dinheiro sai, ninguém sabe de onde veio, para onde vai, né? E depois o senhor lava as suas mãos e deixa o clube. É muito fácil. Gente, é por isso que eu defendo que no nosso país, presidente, dirigente de futebol deveria ser responsabilizado por todos os seus atos, porque é essa bagunça que acontece aí devido à legislação envolvendo os cartolas, os clubes e o futebol nacional, que se tivéssemos regras, leis mais rígidas, isso não estaria acontecendo. Se o senhor Jorge Salgado, por exemplo, o atual presidente na ocasião, se ele tivesse que ser responsabilizado por esses honorários, eu duvido que ele deixaria chegar na casa de 3 milhões e meio. Já teria pago lá no início os 2 milhões e 250 mil, que era o valor inicial. E hoje, devido aos juros por atraso, essa situação foi parar na justiça e o Vasco mais uma vez se vê aí com mais dívida, né? Mais dívidas. Aí podem ter certeza, é uma opinião minha, tá? Alô, seu Jorge Salgado, não fica chateado comigo não, mas comigo o papo é reto. É uma opinião minha, tá, gente? Podem ter certeza que essa turma aí vai tirar o corpo e vai querer jogar na culpa nas costas do Pedrinho, vai jogar nas costas do Levenciano, não sei, escutem o que eu tô falando. Só sei de uma coisa, o Vasco não pode morrer com essa roupa. Tá? Eu tô cansado de dirigente irresponsável fazer um monte de lambança dentro do nosso clube, depois eles saem, pegam um chapéu e vão embora seguir a sua vida, e o Vasco fica mais endividado do que estava quando eles entraram na administração, e isso não pode mais acontecer. A fonte dessa notícia vem do jornal O Globo, só para ficar o registro para você, torcedor e torcedora do Vasco. Antes da gente continuar com esse assunto polêmico, eu quero deixar um registro aqui bem importante, é que daqui a pouco teremos aí a terceira rodada do Campeonato Carioca. A partida será realizada aqui no Rio de Janeiro, em São Januário, tá, gente? E a entrada é franca, tá? Esse jogo será realizado entre Vasco da Gama e Correia, mais uma vez no ginásio de São Januário. Lembrando, só tem 1000 lugares no ginásio de São Januário para futsal ou basquete, enfim, tá? E a entrada é 0,800, então corre para garantir daqui a pouquinho aí, né, a sua entrada para assistir a terceira rodada do Campeonato Carioca de futsal. Só para ficar o registro para a gente não esquecer, tá, gente? Agora voltando ao assunto da parte política administrativa do nosso clube, eu quero deixar um registro para vocês aqui de uma outra situação muito quente que a gente tomou conhecimento também no dia de hoje. Como vocês acompanham a manchete na tela, vamos aqui ler o que está escrito. Conselheiros de oposição protocolaram pedido de acesso ao contrato da SAF e cobrança pela publicação do balanço do Clube de Regatas Vasco da Gama, ou seja, associativo. Então vamos lá, gente, vamos com calma. A informação que eu trouxe para vocês agora há pouco, que 60 conselheiros estão pedindo esclarecimentos sobre a venda da SAF, é a galera da chapa do Pedrinho, que tá de parabéns, tá certo. Agora, a oposição, que não fazem parte da chapa do Pedrinho, estão pedindo acesso ao contrato da SAF, tá? E estão cobrando a gestão do Pedrinho pelo balanço do associativo. Outra coisa, estão de parabéns também, tá? Eu não sou, como é que fala? Eu não sou youtuber de candidato político do Vasco, não. Eu não sou youtuber de fulano, ciclano e beltrano, não. Eu sou youtuber do Clube de Regatas Vasco da Gama. Minha função aqui, que eu criei meu canal desse time que eu tanto amo, é para falar do Vasco. Então, em primeiro lugar é sempre o Vasco. Então não tô nem azul nem amarelo pra chapa, se é oposição ou se é situação. O que importa é o que está sendo colocado. É sim, em primeiro lugar é o Vasco da Gama, porque os conselheiros estão pedindo o que todo torcedor quer: acesso ao contrato da SAF, tá certo? Transparência. Não adianta só uma panelinha ter acesso e os outros não. Tá correto, o estatuto, se eu não me engano, eu acho que o estatuto do clube permite isso, tá, gente? Aponta essa situação. E eles estão pedindo também o balanço do associativo, que tá mais do que atrasado. Tá certo também. Agora é o seguinte, não quero passar o pano para a gestão do Pedrinho, uma opinião minha. Se eu tiver errado, beleza, eu quero errar feliz, tá? Eu acho que o balanço do associativo ainda não foi divulgado devido a toda essa novela na justiça envolvendo a 777, porque muitas atitudes tomadas pela 777 e pela gestão do Salgado estão influenciando no atual balanço, porque tem muita coisa herdada desse imbróglio envolvendo a 777 com o Salgado, que foi parar a dívida foi parar nas costas do associativo.
Então essa é a minha opinião, tá? Eu acho que não foi divulgado até hoje por conta dessa situação, não por negligência, não por aqui estarem querendo ocultar. Essa é a minha opinião, tá, gente? Tomara aí que seja isso mesmo, tá? Agora, outra situação, que é o seguinte, né? Outra situação é o seguinte, tem o processo ainda, né, as ações correndo na justiça, o associativo contra a 777 Partners, por isso que a gente tem com calma em relação à venda de SAF, percentual, se o Vasco vai ficar com mais, vai ficar com menos, quem vai entrar, né, se a 777 vai vender a parte dela, se o Vasco vai conseguir recuperar 100% do controle acionário, derrubando por terra, né, a situação da 777, uma vez que eles ficaram inadimplentes. Até já foi, o próprio juiz Paulo Assedio colocou isso no último laudo que foi divulgado, que a 777 inadimpliu, não cumpriu com o que estava acordado, né, entre as partes no contrato ao qual a gente pede, né, que eles venham a público, né, assim como os conselheiros de oposição estão pedindo, o torcedor também quer essa situação. Então, assim, é muita coisa acontecendo nos bastidores do Vasco, gente, olha só. Tem o imbróglio com o Vasco com a 777 na justiça, né? Toda essa novela, a 777 no mundo inteiro aí, né? Levando paulada de tudo quanto é lado. Tem o imbróglio envolvendo a turma do Salgado, tem a situação aí do associativo, tem essa questão envolvendo aí toda essa logística, né? Essa operação Coutinho, que pode ser que volte, tem a janela de transferências que está chegando daqui a um mês, tem o potencial construtivo de São Januário que está caminhando, tudo isso acontecendo no meio de um campeonato brasileiro, no meio de uma Copa do Brasil, onde tivemos catástrofe no Rio Grande do Sul, onde o campeonato foi paralisado. Enfim, gente, o Vasco, né? Hoje o futebol brasileiro vive uma turbulência enorme, enorme. Mas o Vasco, gente, é coisa de maluco, né? É coisa de doido. Eu fico vendo aí os outros times, quase não se tem assunto para falar, tem que ficar pegando notícia para repetir. Eu vejo canais de outros times por aí. Quase não se tem muito o que falar. O Cruzeiro tem muita coisa para falar, o Corinthians também tem, mas do contrário, o Vasco lidera em questão de assunto. Olha o tanto de coisa que a gente fala de Vasco todo santo dia. Então vocês imaginem, para se resolver toda essa novela envolvendo 777, Jorge Salgado, SAF, 777 Carioca, né, os conselheiros, a briga política dentro do Vasco, a situação dentro de campo, a gente precisa de reforço, acabou de chegar um treinador, Coutinho pode chegar, tem um clássico dos milhões no próximo domingo, conselheiros exigindo aí balanço do associativo, exigindo abertura de contrato, conselheiros exigindo explicações, esclarecimentos da antiga gestão sobre o jeito que foi amarrada a SAF do Vasco com a 777, processo na justiça, liminar, bate-boca, suposta aí possível queima de arquivo, a gente não sabe se isso aconteceu, na sede da Vasco SAF, ameaça de voz de prisão, funcionário deixando pela porta dos fundos enquanto a advogada batia de frente com ali, com o funcionário público, com a polícia. Olha o tamanho do furacão que vive o Vasco hoje, né? Olha o tamanho do terremoto que tá o nosso clube hoje. Então é por isso que a gente fala, o torcedor do Vasco, né? A gente não tem um dia de paz, né? Realmente é. Então quando vem uma notícia, né? Porra, Coutinho pode voltar. Isso dá um afago tão grande no torcedor, sabe? Parece que o torcedor consegue, assim, em poucos dias, né? Deixar um pouco de lado essa questão que deixa a gente tão chateado, tão triste. Essas brigas políticas dentro do Vasco, né? Essa suposta roubalheira que pode ter ocorrido no nosso clube, supostamente, para a gente não ser processado. Essas novelas, né, essas contradições, as falsas revelações, né, o que tem que vir à tona que não vem, né, a gente começa a ver ali um movimento no jogo de tabuleiro, né, como se fosse uma geopolítica, né, quem vai ser aliado de quem está assinando carta de sentença de culpado, quem não está, quem é a favor do clube, quem é a favor dos seus próprios interesses, quem ainda é um ponto de interrogação. Então tudo isso mexe com a cabeça do torcedor, né? Então é por isso, torcedor e torcedora do Vasco,
que eu vou reiterar mais uma vez para vocês. Se preparem para várias semanas, meses de batalhas judiciais em relação a 777, ao associativo, em relação aí à nova SAF do Vasco que pode ser implementada quando a 777 deixar o nosso clube. Quem será o investidor? Será uma empresa? Serão 2, 3? Serão várias? Não será ninguém? O clube vai voltar a ser associativo? A gente tem informação que o próprio Pedrinho falou, a intenção é que o Vasco continue sendo SAF. Porém, todavia, entretanto, eu acho que o Pedrinho também deve ter a intenção, acredito eu, de manter o controle acionário com o Vasco aí, pelo menos 51%. É o que o torcedor do Vasco pede, né? Quer. E alguns conselheiros também dentro do Vasco trabalham com essa possibilidade. Então, assim, é muita coisa acontecendo e no meio de todo esse turbilhão a gente vê às vezes pessoas oportunistas trabalhando com coisas que não são verdade, brincando com o imaginário do torcedor. Então vamos nos apegar no que é verdade. Vamos nos apegar no que é fato. O que é fato, Álvaro Silva? Temos uma liminar hoje a favor do associativo, né? 777 está fora do controle. A patotinha do Joshua Andy, ninguém mais compõe o conselho da SAF, isso já foi um ótimo primeiro passo. Potencial construtivo de São Januário, metade, 4 etapas já foram concluídas, para graça de Deus será amanhã, né? Depois vão faltar apenas mais 4 etapas. A Câmara de Vereadores pretende votar isso antes do recesso, antes das eleições, tá? Outra situação, a Crefisa tem apenas nesse momento algo concreto, informação que temos concreta, só tem o interesse de adquirir o Name Rights de São Januário, e nem em relação ao Name Rights não foi se falado mais nada, muito está se falando de valores, tá? A única coisa que a gente concreto é isso. Por exemplo, a situação de Thiago Alcântara, Cuejá, todos esses outros jogadores, é tudo cavadinha e especulação, para ser bem sincero para vocês. E a situação de Coutinho, hoje a gente tomou conhecimento que o Botafogo tentou atravessar, né? Tentou entrar na parada, sondou, mas o Coutinho logo de cara deixou muito bem claro, bem explícito para a diretoria do Botafogo. Olha, quero voltar para o Vasco. Então, assim, vamos trabalhar com o que há de concreto. Temos Vasco e Flamengo no próximo domingo, 4 da tarde. Coutinho muito próximo de ser anunciado. A gente aguarda nos próximos dias uma rescisão com o clube lá da Inglaterra, o Aston Villa, para que o Cria se torne o maior reforço do futebol brasileiro nos últimos anos, com facilidade, na minha opinião. Situação do Souza é mais uma cavada do próprio jogador do que o Vasco, tá? Para ficar muito bem claro para vocês. E a situação dos conselheiros que estão pedindo esclarecimento. Eu assino embaixo e avalizo. Todos eles estão de parabéns em pedir esses esclarecimentos, independentemente de bandeira política dentro do Vasco, A, B ou C. O nosso clube tem que ser colocado sempre em primeiro lugar. Então, meus amigos, é isso que eu tinha para trazer para vocês de informação. CPI no Vasco já, e eu vou ficar por aqui, porque enquanto houver um coração infantil, o nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e é nóis, Vasco!